programa de TV da Urban Systems. O tema de hoje é Crowd Places, transformação de espaços públicos em lugares agradáveis. Mas será que é possível fazer essa ideia algo real e aplicável nas nossas cidades? Aqui ao meu lado, o empreendedor social Marcelo Rebelo, que vai nos contar sobre o Crowd Places, startup urbana da qual é fundador, e também sobre o Praças, que é o primeiro projeto da empresa e que tem como objetivo revitalizar uma praça por bairro. Bem-vindo, Marcelo, prazer ter você aqui, viu? Prazer, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Lembrando que você que nos assiste ao vivo pode participar enviando seus comentários e perguntas para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: é possível revitalizar as praças e os parques das cidades brasileiras? Primeira opção, sim, através do esforço das autoridades e da população. Segunda opção, talvez, mas é preciso mudar as políticas específicas do setor. Ou terceira opção, não é possível intervir nos parques e nas praças. Eu aguardo a sua participação no final do programa, a gente traz o resultado da enquete e o Marcelo vai comentar um pouquinho com a gente. Bom, Marcelo, como é que nasceu a ideia de criar a startup Crowd Places? Como é que foi isso? Porque é super interessante. Conta pra gente. Eu trabalhei dentro da prefeitura, né? Sou um urbanista formado. Trabalhei dentro da prefeitura de São Paulo na Secretaria de Habitação. Trabalhei lá há mais de 4 anos. E aí lá foi de onde surgiu uma das ideias, uma das bases do projeto, que é a participação da sociedade nas decisões da cidade, de projetos urbanos, por meio de uma plataforma online. Porque eu percebi que nas audiências públicas e tudo mais, a participação era muito pouca, ou quando havia participação, era uma participação desqualificada. Desqualificada no sentido que as pessoas iam lá não para participar, mas para impor a sua opinião. Então acabava ficando poucas pessoas participando e efetivamente o processo era desqualificado. Então disso surgiu uma ideia como um arquiteto urbanista de fazer processos participativos online, e eu vi que na verdade essa ideia já existia, já tem muita gente aplicando isso no mundo afora aí. E aí eu peguei essa ideia e aliei uma paixão que eu tenho, que são os espaços públicos, né? Como urbanista e tudo mais, eu adoro esse tema, sou fissurado, só leio sobre isso faz uns 5 anos. E aí juntei as duas ideias, né? Aí criei a startup, que é uma startup que quer revitalizar espaços públicos, especialista em espaços públicos, e a gente quer que esses espaços públicos sejam co-criados de forma online, através de uma plataforma online. É muito interessante, nós aqui do UrbanView, nós temos tratado bastante desse tema, da necessidade do wiki mesmo, né? Da construção coletiva, isso é realmente muito importante. E aí nasce o projeto Praças, que é o primogênito aí do Crowd Places, é isso? Isso. A Crowd Places é uma startup focada em espaços públicos. Espaço público é muita coisa. É praia, é calçada, é rua, é largo, tudo é isso. Para a gente começar a entrar no mercado e conseguir fazer alguma coisa que efetivamente funcionasse, a gente resolveu focar em um dos tipos de espaço público, que são as praças. E aí a gente criou o primeiro projeto da startup que chama Praças. Simplesmente isso. É o praças.com.br. Direto e reto, né? Direto e reto. Chama Projeto Praças. E aí a ideia é de revitalizar praças mesmo, focar nesse tema. E a ideia é que a gente revitaliza praças, mas também a gente faz a gestão e manutenção delas. Voltando um pouquinho para o nascimento da startup, né, do Crowd Places, quais foram as principais dificuldades? Era cultural do brasileiro participar ativamente dessas decisões, principalmente do lugar onde ele mora? O que vocês enfrentaram aí de dificuldade? Na verdade, a dificuldade que eu vi dentro da minha experiência do poder público eram várias, na verdade. Assim, existe uma falta de participação da sociedade porque não quer, pode dizer que as pessoas são aliadas e não querem participar da cidade, mas tem muita gente querendo participar sim. Mas a única forma dessas pessoas participarem é através das audiências públicas. E as audiências públicas, cara, é um território horrível, cara. Eu já fui em várias, já organizei algumas. Sim, se você quer que alguém... Inóspito, na verdade, assim, ou não tem ninguém. Mas elas são muito mal organizadas pelo próprio poder público, né? E às vezes elas são
uma desculpa do poder público para dizer que existe um processo participativo, mas o processo participativo ele é completamente desqualificado, então não existe participação alguma. E aí, às vezes vão lá pessoas, quando tem uma audiência pública muito cheia, tem alguma coisa errada. Porque na verdade são pessoas que estão lá para impor alguma coisa, são movimentos sociais, são movimentos de bairro, alguma coisa, que já vão lá com alguma ideia estabelecida e vão lá para impor a sua ideia. Não existe um processo de negociação e contribuição de todos. Você acredita que essa consciência do participar deve acontecer, esse aprendizado deve acontecer ainda lá no ensino fundamental, ainda com as crianças, quer dizer, o quão importante é você dar a sua opinião no lugar onde você mora? Talvez seja esse um caminho para no futuro a gente ter uma maior participação? Pode ser. Tudo nasce com as crianças, né? Toda a base do ser humano nasce com as crianças. Então, eu acho muito importante ter essa participação das crianças na escola, pode ser uma das ideias, mas assim, acho que muito mais importante do que isso é que os processos sejam qualificados, na verdade. Que quando você vai lá numa audiência pública, você tenha direito de expor a sua ideia e ela seja ouvida. Porque hoje você vai lá e você tem 2 minutos para dar sua opinião, troca o microfone, outro tem 2 minutos e não rola um sistema de convergência das ideias para efetivamente co-criar alguma coisa. Muito bem, agora o objetivo do projeto, da startup, né, Crown Places, é transformar os espaços públicos em lugares mais agradáveis, onde as pessoas possam frequentar de fato, né? Você acredita que esses espaços eles têm se deteriorado ou as pessoas de alguma forma têm perdido essa necessidade de passear, O que você tem percebido nesse teu estudo? Eu acho que é um pouco dos dois, assim. O fato das pessoas não irem, elas se degradam, e o fato de elas estarem degradadas faz com que as pessoas não vão. Tostines vende mais porque é fresquinho, por isso que vende mais, é isso, Marcelo? Ninguém nunca vai saber, assim. Eu tenho 29 anos, na verdade, acho que dentro da minha vida eu nunca vi dentro de São Paulo, do Brasil, um espaço efetivamente qualificado no espaço público. Mas, por exemplo, na primeira praça que a gente está trabalhando, o pessoal conta que 35 anos atrás, 40 anos atrás, a praça era muito boa. Aconteceu alguma coisa na gestão das cidades que a prefeitura perdeu a mão e não consegue gerir. E aí esses espaços vão se degradando, as pessoas vão deixando de utilizar, e a gente está nessa coisa. Então o que a gente está tentando justamente é entender esses motivos e fazer com que esses espaços ressurjam na cidade. Vocês fazem uma coisa muito interessante, que são os espaços de cocriação, né, online. A comunidade, o entorno pode participar efetivamente desse processo. Como é que funciona? Então, a gente atua lá numa praça específica hoje, que é a primeira praça do projeto, que é lá no bairro do Brooklyn, chama Praça Acebi Balanca Masmi. Então, a gente faz a divulgação no bairro, as pessoas, vamos fazer uma ação aqui nessa praça, quem quiser participar, estamos convidando. E aí, eles entram lá no site, se cadastram, criam um perfil dentro da nossa plataforma e passam a participar. Então, tudo que é decidido para a praça é decidido pelos moradores do entorno. É como se fosse uma audiência pública, só que online, onde você tem o direito de se manifestar, tem a tranquilidade de pôr os seus argumentos e tudo mais. Então é um pouco disso. Então todo o processo. Então se a pessoa se cadastrou lá no nosso site, ela vira amigo da praça, que a gente chama, né? Então hoje a gente lá tem mais de 345 amigos da praça, nessa praça específica do Brooklyn. E aí as pessoas vão recebendo e-mail. Então toda vez que a gente precisa da opinião de alguém, né? O que vai ser decidido e eles que decidem. Sobre quais determinados assuntos, assim, especificamente, sobre o que eles atuam? Eles dão ideia, eles podem dar ideias para a praça, votar na ideia dos outros, eles podem propor eventos para a praça, tem uma série de coisas. A gente está num processo inicial dessa praça que a gente está atuando, então ainda está bem, ainda mais nas ideias primordiais. Então, por exemplo, a gente fez 2 cocriações online, uma era deu uma ideia para a praça, então as pessoas vão dar, quero melhorar o parquinho, quero construir uma área para cachorro, então a gente vai entendendo e vai vendo quais são as ideias mais comentadas e a gente vê que aquilo é uma ideia do bairro, efetivamente, não é só de uma pessoa específica. A gente entende isso e aí a gente tenta pôr em prática. E uma das coisas lá, uma coisa que a gente fez um processo de priorização dos serviços públicos da praça. A praça está degradada, não tem lixeira, não tinha iluminação, não tem uma série, tudo isso é serviço público. E cada um desses serviços é de um departamento da prefeitura diferente. Então, para a gente conseguir efetivamente consertar tudo isso, a gente propôs, não, vamos atacar pelas prioridades. Então, a gente fez a listagem de todos os serviços públicos e aí cada pessoa fez a sua própria prioridade. Aí o nosso software entende tudo isso,
e constrói a prioridade do bairro. E aí a gente vai atacando uma por uma. Legal. E em cima dessas prioridades, como é que vocês criam parcerias para gerir isso tudo? Então o processo ele é todo colaborativo e a gente tenta fazer um sistema que é o sistema ganha-ganha, né? Onde todo mundo entra. Então a gente tem a parceria com a comunidade, que elas participam, tem o poder público e tem financiadores envolvidos. Então, nesse caso especificamente, a gente listou a prioridade, foi para o poder público e apresentou. Essas são as prioridades, a primeira é a iluminação, então vamos atacar disso, tanto que hoje a praça já tem iluminação, a gente conseguiu em 2 meses a iluminação. E também a gente atua com a legislação de adoção de praças, né? Então, onde uma empresa, uma pessoa, uma instituição pode adotar a praça e a gente faz toda a gestão desse espaço. Então, um pouco disso. Então, tenta fazer um sistema onde todo mundo ganha, né? Onde gere valor para todo mundo e todo mundo sai beneficiado num sistema colaborativo. E, de alguma forma, isso facilita a gestão comunitária, né? Com as ferramentas que vocês disponibilizam. É isso? Basicamente, é uma grande gestão comunitária que vocês se propõem. A gente vai entrar nessa parte de gestão ainda, porque a gente está começando a melhorar a praça e a gente vai entrar nessa parte de gestão agora, mas justamente é isso. As pessoas vão poder propor ideias, quero ter feirinha, quero ter o que for que elas tiverem, e a gente vai dar um jeito de gerir tudo isso. Outro aspecto bem interessante é a conectividade dessas pessoas, né? De todas as praças e pessoas que são apaixonadas por espaços públicos em uma única mídia social para que elas possam trocar informações e talvez até fazer um benchmark com a praça do lado. É isso, Marcelo? Porque o praças.com, hoje a gente tem uma praça só, mas a gente quer ter várias praças. Sim. Então todas as praças vão estar conectadas na mesma plataforma. Então a gente espera ter vários amigos da praça aí espalhados por São Paulo. E uma das coisas que a gente faz, a gente vai ter uma agenda cultural da praça. As pessoas vão poder propor aula de yoga, algumas coisas. E a plataforma facilita essas conexões de pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa que gosta de fazer caminhada de manhã, só que tem medo de ir na praça sozinha, então ela pode propor um grupo de caminhada toda segunda-feira às 6 da manhã. E achar mais 3, 4 amigos da praça e fazem isso. Então é uma forma de incentivar a ocupação da praça. Então a gente vai ter uma agenda cultural daquela praça, cultural, de ativação, de esportiva, de todos os tipos de acontecimento naquela praça. A gente tem várias praças no sistema, a gente passa a ter todas essas agendas culturais num lugar só, né, de todas as praças de São Paulo. E o legal é que o bem atrai o bem, né, Marcelo? Quer dizer, talvez você arrume gerencie, né, uma praça num determinado bairro, aí do bairro do lado, não, a minha praça tem que ficar mais bonita, tem que ficar mais legal. Talvez gere essa sensação boa aí. Muito bem, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto do Praças, que é o primeiro projeto da Crown Places. O grande objetivo é revitalizar uma praça por bairro? É isso, Marcelo? A gente é uma empresa social, né, um negócio social, então nosso objetivo nossa missão como empresa é revitalizar praças. E a gente quer ser o mais democrático possível. Então a gente tem que arranjar uma solução. Então nosso objetivo é revitalizar desde o bairro mais rico até o bairro mais pobre. E para não ficar concentrando, porque, por exemplo, hoje no sistema de adoção de praças, a gente tem em torno de 500 praças adotadas em São Paulo, num cenário de 5.000 praças. Dessas 500 praças adotadas, 300 estão em 3 bairros, que é na Zona Oeste. Então está extremamente acumulada no setor rico de São Paulo. Nossa missão como empresa é fazer isso em São Paulo inteiro. Então hoje a gente está atuando em uma praça, que é a primeira fase do projeto, depois a gente quer expandir para uma em cada região de São Paulo, né? Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, e depois uma por subprefeitura, que é da 32, e depois, quem sabe, um dia chegar uma por distrito, que são 96. Então, chegar no âmbito nacional também, Marcelo? Chegar no âmbito nacional também. Esse é o objetivo? A gente está iniciando por São Paulo, hoje a gente só tem capacidade de atuar em São Paulo, a gente está super no começo, mas a gente quer crescer para o Brasil sim. A legislação de adoção de praça, ela nasce em São Paulo, não sei exatamente quando foi, mas sei que foi mais de 15 anos atrás. E nasce em São Paulo que cria essa legislação, e hoje 23 capitais do Brasil têm essa legislação. Então, o Brasil inteiro está pedindo ajuda, na verdade. Todos os governos estão pedindo ajuda para a gente gerir essas praças. Por favor, né? É isso aí. E como é que as pessoas podem colaborar com esse projeto? E quando eu falo pessoas físicas e jurídicas, as empresas também de alguma forma, né? Você mesmo colocou que é importante que essas adoções de praças não fiquem acumuladas só numa determinada região da cidade. Como é que as pessoas podem participar? Então, primeiro as pessoas físicas, elas podem
participar, lá no nosso site tem, se ela morar perto da praça que a gente está atuando, ela pode ser amiga da praça, ou ela pode ser um voluntário do projeto, ajudar a gente de várias formas possíveis. Na verdade, a gente está super aberto a receber propostas. A gente iniciou isso no projeto semana passada, a gente abriu um link lá para as pessoas serem voluntárias, a gente já recebeu 10 cadastros lá, então a gente está super focado nisso. As pessoas podem indicar uma praça, porque a gente não tem as praças pré-estabelecidas, a gente vai de acordo com o que as pessoas demandarem. Na verdade, isso ao mesmo tempo que é um mapeamento colaborativo de praças, que a gente não sabe quantas praças efetivamente tem na cidade, a gente tem um grande número, que são 5.000, e as pessoas podem atrair o nosso projeto para a praça delas. E empresas, instituições, elas podem patrocinar todo esse projeto, né? O projeto ele é financiado pelo mercado privado, tem alguma coisa do setor público atuando, mas a essência dela é o mercado privado. Então, empresas pequenas, grandes, que quiserem adotar essa causa, adotar esse projeto, revitalizar uma praça para o bairro em São Paulo, pode entrar em contato com a gente, porque ele é financiado por empresas. Olha aí que dica interessante. A gente está falando de praças, de parques. Qual é a relação entre essas duas coisas? Qual a diferença, Marcelo? A diferença ela é uma diferença bem clara, mas poucas pessoas sabem. Praça ela é uma área verde, uma área jardinada na cidade, e parque basicamente é a mesma coisa, só que ela tem uma... Dentro da lógica da prefeitura, parque é administrado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, cada parque ele faz parte de uma dotação orçamentária da prefeitura. Então, ele tem uma verba mensal garantida, tem um diretor, então tem alguém que toma conta daquele parque. Né? Para ver que nossos parques são maravilhosos. Os poucos que a gente tem, mas eles são muito bons. O Parque Ibirapuera é adorado por todos os paulistanos, o Parque da Aclimação, todos, eles são muito bons. Justamente porque ele tem dinheiro e tem alguém que toma conta. As praças é uma realidade completamente diferente. Ela não tem isso, né? As pessoas dizem que é de responsabilidade da subprefeitura, mas no nosso entender não é. Na verdade, a subprefeitura ela é só responsável por fazer a capinagem e tem pouco orçamento para isso. Então as praças estão abandonadas por isso, porque ela não tem dinheiro e não tem ninguém cuidando disso. Então justamente o que a gente quer fazer é trazer essa lógica de estruturação dos parques para a praça, sem efetivamente ela virar praça. Dois exemplos. Você tem o Parque Buenos Aires, que fica na Avenida Angélica. Ele era uma praça e se tornou parque. Fisicamente é exatamente a mesma coisa. Mas ela mudou, porque ela mudou a estrutura lógica dentro da prefeitura. Ela passou a ter um responsável e passou a ter orçamento. Então, todas as pessoas querem transformar as praças em parques. Na verdade, a gente está tentando fazer justamente isso, sem que ela se transforme em parque burocraticamente dentro da prefeitura. Pois é, burocraticamente, juridicamente, deve ter uma diferença bem grande, né, entre esses dois itens. Como é que funciona? Vamos supor, tem uma praça num determinado bairro, fala, não, eu gostaria de cercar porque ali eu quero que seja um espaço para as pessoas andarem com cachorros. Qual é o processo jurídico para que chegue a esse objetivo? É bem burocrático, assim, na verdade. Ela teria que entrar na subprefeitura, fazer uma solicitação, e ela teria que bancar tudo isso, vai demorar um mês para ela fazer todo esse processo. Então, na verdade, o nosso projeto faz isso pelas pessoas. Né? Então, na praça que a gente atua, a gente entende que as pessoas nunca vão fazer isso, nunca vão entrar nesse processo burocrático por elas mesmas. Né? Então, esse é o processo que a gente faz. A gente entende as demandas da população e a gente faz a parte chata e deixa a parte legal para os amigos da praça. E tem empresas também que doam espaços para virar praças, quer dizer, é o inverso, né? Quer dizer, dou espaço, tem um espaço perto, não, eu quero doar para ser uma praça. Doar, se diz o espaço privado, sim? Isso, um espaço privado. Tem muito pouco. Tem alguma ou duas incorporadoras aí que são mais modernas e entendem isso, mas é muito pouco. Assim. Nosso mercado imobiliário não entendeu o quão bom isso é para a cidade e para o empreendimento. Fica aqui então meu parabéns. Em Jundiaí tem uma empresa chamada Astra que cedeu espaço para as pessoas para virar uma praça e está bem interessante. Parabéns aí para Jundiaí. Agora, Marcelo, você trocou seu campo de atuação de favela para espaços públicos. Por que isso? Dentro lá da Secretaria de Habitação, na prefeitura, eu trabalhava com urbanização de favela, trabalhei com a favela do Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo. E aí, o pessoal acha que para resolver favela você constrói habitação, na verdade não. Para resolver uma favela você constrói espaços públicos.
Porque dentro da lógica de urbanização de favela, o que a gente faz é remover o mínimo possível, remover só o que está necessário, justamente em áreas de risco, que não dá para manter aquelas pessoas lá, e a gente tem que remover essas pessoas e construir habitação para eles. E aí o resto urbaniza. Então, basicamente, é uma construção de espaço público. Você tem que trazer infraestrutura, água, energia, esgoto e construir espaço público. Então, você tem que construir ruas, você tem que construir praças, você tem que construir todo esse tipo. E aí, nessa lógica dos estudos que a gente fazia lá, a gente sempre tinha uma questão que ficava na nossa mente, que era o único espaço público da favela valorizado pelas pessoas que moram na favela são os campos de futebol. Ninguém vai de campo de futebol. Então a gente fala, como é que a gente constrói espaços públicos que não sejam campos de futebol, que gerem o mesmo valor para eles. E aí foi onde eu entrei na pesquisa sobre espaço público e me encantei pelo tema e hoje virou minha... E aí o olhinho brilha. Como é que você analisa a atuação dos governos junto aos espaços públicos? Isso tem melhorado? Você, vindo da área pública, como é que você tem visto isso nos últimos anos? Então, o grande problema do espaço público é a manutenção, é a gestão e manutenção do espaço. E isso o poder público não tem capacidade, não tem gente, não tem equipe, não tem orçamento, né? A gente tem, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo atualmente está claramente querendo que São Paulo tenha espaços públicos melhores e tudo mais, e atua e tenta facilitar, mas o poder público não consegue atuar na gestão. E a gente tem uma clara, isso não é só no Brasil, mundialmente na questão do espaço público, se você vê uma praça degradada, um parque degradado, o que as pessoas fazem? Faz um outro projeto, né? Atuam só no design. E o design não é a solução do espaço público, ele é um deles, né? Tem um conceito que o espaço público tem 3 grandes vertentes que a gente tem que pensar, e a gente normalmente só pensa em uma, que é o design, que é o software. Tem o hardware, que é o design, o software, que é a programação, que são as pessoas, e tem o hardware, que é a organização, então tudo isso. Então, justamente o que o Praça tenta fazer, a gente faz essas 3 etapas, a gente pensa no design, na programação e nas pessoas. Então, se o espaço público está degradado, e a prefeita vai lá e pega o orçamento e revitaliza a praça, inaugura, ela vai ficar bonita durante 3, 4 meses, mas se não tiver uma solução de gestão e manutenção, ela vai se degradar completamente. Mas você tem percebido uma evolução nesse sentido nos últimos anos ou não? Não. Bom, se o governo não consegue fazer sua parte em relação aos espaços públicos, a população, de alguma forma, tem que tomar iniciativa e se tornar protagonista desse cenário, né, Marcelo? Justamente porque o governo, você pode ter 2 mentalidades, né? Tem uma que não é a nossa, que é dentro da responsabilidade, lá, a Constituição e tudo mais, quem é responsável por gerir tudo isso é o governo. E aí você pode ficar quebrando a cabeça, falando que o governo é responsável, mas assim, uma coisa é ele ser responsável, e ele é, mas ele não tem capacidade. Não tem orçamento para isso, não tem. Ou se fica nessa lógica um pouco até de ativismo, assim, de ficar querendo bater no prefeito, bater no subprefeito, ou você pode tomar uma lógica de, nossa, que a gente entendeu que não dá, não adianta a gente reclamar, se as praças vão ficar degradadas para sempre, se ninguém atuar nisso. Então é o que a gente está fazendo. E aí estamos convidando todo mundo que queira se juntar a gente. Quais alternativas a população tem para melhorar esse aspecto hoje em dia? Cara, é muito simples, assim, do lado da praça que a gente atua, a gente atua em praças um pouco maiores, né? Do lado, 3 quarteirões da praça tem um canteirinho super pequeno, assim, na frente da casa de uma senhora. Ela era degradado, sujo e tal. Ela sozinha resolveu, ela limpou tudo, ela mantém aquilo, hoje está super florido, sem autorização da prefeitura, sem nada. Ela simplesmente teve uma atitude de sadã e faz. Então você pode começar nessas coisas pequenas. Provavelmente problemas grandes as pessoas não vão conseguir sozinhas. Mas é isso, tem bastante movimento hoje na cidade, espaço público, coletivo e tudo mais, todo mundo está meio que se jogando e fazendo, assim. A gente trouxe aqui o UrbanView, uma pessoa para falar sobre as hortas urbanas, que é a utilização desses espaços para a construção de hortas, assim. E o resultado é extremamente interessante, porque as pessoas cultivam aquele espaço como delas, efetivamente, né? E depois ainda tem como colher aquilo que elas plantaram. Então, quer dizer, eu acho que é recompensante. Não, é muito legal. E dessas atuações que surgem novas legislações que facilitam todo esse processo. Abrem caminho, não é? Abrem caminho. Então, eu acho que hoje está em tramitação na Câmara uma lei que regulamenta as hortas urbanas.
para facilitar no sentido, então, agora vai poder ter horta urbana e o caminho para você pedir é esse e tudo mais. Então isso é muito legal. Os parklets foi exatamente a mesma coisa, foi um movimento, um grupo de arquitetos que queria trazer isso para São Paulo e eles foram lá e fizeram. Só que assim, não existia que nem horta urbana, o parklet era a mesma coisa. Não existia uma lei que impedisse isso, nem que permitisse isso acontecer. Então eles foram lá, fizeram uma vez, coletaram uma série de dados e mostraram para o prefeito. E aí daí surgiu um decreto. E hoje São Paulo é uma das cidades que mais tem parklets no mundo. Muito bem, agora a Prefeitura de São Paulo divulgou recentemente um projeto para revitalizar o Vale do Anhangabaú, que é um espaço super importante aqui em São Paulo. O projeto tem por objetivo melhorar os acessos e o fluxo de pedestres, viabilizar novos usos dos espaços públicos e criar programas variados para a ocupação da área. Foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e pela sociedade civil de forma colaborativa. Marcelo, você concorda com esse projeto? Eu sou suspeito para falar porque esse projeto foi desenvolvido com uma consultoria do Gell Architects, que é do Ian Gell, que escreveu o livro Cidades para as Pessoas. Eu sou fã de carteirinha dele, então eu já até fui lá no escritório, conheci ele pessoalmente, fiz um curso lá de 3 dias e analisei esse projeto por curiosidade mesmo e acho o projeto fenomenal. Assim, então, mas aquela questão, o projeto é bom, é maravilhoso, eu concordo basicamente com 100% da proposta que a prefeitura está fazendo, mas se a gente não tiver uma solução de gestão e manutenção, o Vale do Anhangabaú vai continuar sendo a mesma coisa, né? Se a gente atuar só no design, mas acho que uma das propostas da prefeitura é justamente transformar o Vale do Anhangabaú em parque, aquela questão que eu estou dizendo. Vai atuar no design, mas vai atuar na gestão e manutenção disso. Ou seja, o Vale do Anhangabaú vai ter um orçamento e vai ter um diretor responsável. Agora, você acredita que de verdade a prefeitura vai conseguir revitalizar esse espaço tão bonito e tão importante de São Paulo? Tem que perguntar para o prefeito, né? Não sei. Mas existem caminhos? Não, caminho tem. Você acredita que vai funcionar? Vai. Mas assim, tem que se tornar uma prioridade do governo. É um espaço público extremamente importante na cidade que está completamente degradado. Eu trabalhei na prefeitura, trabalhei um quarteirão do Vale do Anhangabaú durante 5 anos. Realmente, o jeito que ele está é um desperdício para a cidade, mas a prefeitura está iniciando, né? O projeto Vale do Anhangabaú, na verdade, tem vários outros menores projetos, né? Que eles chamam de projetos pilotos do Centro Aberto, que são maravilhosos. Mas uma coisa, que quando eles inauguraram o Centro Aberto, ficou lindo, maravilhoso, e teve uma gestão durante 2 meses. Maravilhoso que foi feito. Mas aí acabou o orçamento depois de 2 meses e aí deu o espaço continua bom, mas não... Bom, tá bem melhor do que era antes, obviamente. Mas o Vale do Anhangabaú é um programa muito maior. Sim. Esse gerenciamento a longo prazo, você acredita que é o caminho para se revitalizar o centro histórico também de São Paulo? Ou melhor, é o único caminho, vamos colocar assim? Centro histórico, na verdade, assim, revitalizar o centro histórico, né? As pessoas falam. Eu trabalhei 5 anos no centro. O centro, ele é degradado a partir das 9 da noite. Então, o centro, ele é maravilhoso, assim. Tem muita gente, é o lugar onde tem mais emprego na cidade. Então, na verdade, o centro se resolve com as pessoas morando no centro. E, obviamente, os espaços públicos melhores e questão de segurança. Mas é uma questão de mercado, uma série de questões aí por trás, mas é justamente, a gente resolver o centro à noite, a gente resolve o centro para sempre. Agora a gente vai entrar numa questão polêmica, que é o fechamento da Avenida Paulista para o tráfego aos domingos, não é, Marcelo? Isso, das 9 às 17 horas. O que você pensa desse projeto? Tem gente discutindo que é bom, tem gente falando que não, tem gente falando que deveria continuar até depois das 17 horas. O que você pensa sobre o assunto? Eu acho fenomenal. Eu não tive oportunidade de ir lá ainda, mas eu acho maravilhoso. Assim. É uma das questões... A gente reclama tanto de burocracia da prefeitura e tudo mais. É uma questão que, numa canetada, a gente criou um dos maiores espaços públicos da cidade. Né? Sem orçamento, sem gastar um dinheiro, sem gastar nada. Tem um pouquinho de operação da CT ali para fechar a rua. Mas, assim, eu acho fenomenal. Assim. Agora, é importante criar um espaço de convivência e lazer em um dos endereços mais importantes de São Paulo? Ou talvez seja o caso de criar esse mesmo espaço de convivência em um outro local? O que é mais assertivo, na sua opinião? A gente tem que ter os dois, a gente não precisa escolher nenhum nem outro. A gente precisa
revitalizar as praças, melhorar os parques e fechar a rua ao domingo. Não vejo nenhum problema, assim, não é uma questão de um ou outro, assim, tem que ter tudo. Uhum. Esse seria um exemplo de revitalização do espaço público? Na verdade, não é uma revitalização, né, mas é uma ativação de um espaço que tem um grande potencial e não estava sendo utilizado. Uma ativação Uma do ativação, espaço público, um surgimento assim, de um assim. espaço. A Paulista não pode considerar uma revitalização porque a Paulista não é degradada. A Paulista é maravilhosa, os finais de semana para pedestre. Aliás, é um dos melhores lugares para pedestre de São Paulo, é a Paulista. Calçadas largas, você pega lá de final de semana perto da Augusta ali, perto do Conjunto Nacional. Ali tem uma vida de pedestre, mesmo com a Paulista fechada, fenomenal. Fácil Então, acesso de metrô, de ônibus, enfim. Exatamente. E aí, o prefeito foi nessa linha de Bogotá, dessas outras cidades que deram super certo e está trazendo para São Paulo. Acho que foi assertivo, sim. Muito bem. E na sua opinião, falta integração das áreas verdes, dos parques, das praças, enfim, com as áreas residenciais em São Paulo? A gente vê condomínios fechados, com muros altos e as praças longe. Quer dizer, dava para integrar mais de alguma forma isso? Na verdade, a gente teria que demolir vários prédios condomínio, né? Condomínios clubes aí pela cidade, para a gente conseguir integrar isso. Pois é, porque traria muito mais qualidade de vida à população, Sim, né? Você ter uma sim. praça, ter um parque próximo da sua residência, não precisar mais dos muros, seria o mundo ideal, né, Marcelo? Seria o mundo ideal. O mundo ideal mais possível, né? É uma questão, a gente tem... os prédios que eu até estava com um especialista essa semana da Holanda, a gente estava conversando, que ele lançou um livro chamado Cidade aos Níveis dos Olhos, né? Que ele fala que o espaço público não é só o espaço público, né? Porque o espaço público, a rua, as calçadas, ela é gerenciada pelo poder público. E os prédios são privados e cada um tem o seu design. Mas, na verdade, o espaço público é a relação de tudo isso, né? Que a gente chama da esfera pública. A esfera pública que é quando você está caminhando por uma rua, é o que você consegue ver. E principalmente os primeiros 2, 3 andares de um prédio, que ele chama de plinth, né? Como se fosse o rodapé do prédio. E é isso, então, é um conjunto de atuações, né? Então, a gente precisa ter prédios melhores, fachadas ativas, comércio no térreo, ruas melhores, calçadas decentes. É um pouquinho do público e do privado também. O privado precisa melhorar muito nessa questão aí de melhores designs de prédios, de projetos. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta do Marcelo, viu, gente? Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Em São Paulo, a gente tem o Ibirapuera, o Vila Lobos, Aclimação e mais alguns, como os principais parques da cidade. Por se tratar de uma metrópole com milhões de pessoas vivendo em seu território, o ideal não seria dobrar esse espaço, Marcelo? Como é que a gente faz isso? A gente melhora as praças. Acho que é assim. Na verdade, parques. Na gestão passada, eles tinham projetos 100 parques, né? Criar 100 parques em São Paulo. Acho que não conseguiram chegar nessa meta de 100, mas chegaram a 80. A gestão passada avançou muito nisso, assim. Mas é que a gente tem poucas referências, né? A gente tem essas referências que você falou na nossa cabeça. Mas isso que é isso. Vamos melhorar as praças, que eu acho melhor. Por que o executivo... Porque é muito mais rápido e fácil, assim. Porque é um sistema, são ativos da cidade, estão perdidos. As praças elas já estão na cidade, elas estão dentro do planejamento inicial dos bairros, só que estão lá, capengas, estão... Então é uma coisa assim, que é um clique, a gente ativa várias praças na cidade de São Paulo e cria esses espaços públicos de uma forma super simples e rápida. E por que o executivo não consegue evoluir nesse sentido? Você diz prefeitura? Exatamente, de aumentar o número de espaço verde, porque de praças. Porque a gente não tem dinheiro, São Paulo não tem dinheiro. São Paulo cresceu de uma forma absurda que São Paulo hoje é uma cidade muito cara, uma cidade falida em termos de negócio. E o orçamento da prefeitura, ela não atende o que ela deveria fazer, como na Constituição, que a gente falou. Que é responsabilidade da prefeitura, mas ela não tem capacidade financeira nem de corpo técnico. Eu trabalhei dentro da prefeitura e percebi tudo isso. Então ela não consegue. Então, a partir do momento que ela cria uma legislação de adoção de praças, ela está pedindo ajuda, na verdade, para as pessoas. Então, o poder público não é a resposta para isso. Quer dizer, as PPPs podem ser um caminho, né? As parcerias público-privadas talvez seja um caminho interessante aí. O que a gente fala é que o Praças é uma 4Ps, PPP, a parceria público-privada de pessoas, que a gente envolve a comunidade nesse processo. Se não envolver a comunidade também não adianta nada.
Muito interessante. E olha que legal, vocês foram selecionados como uma das 50 iniciativas, agora já uma das 6 iniciativas, não é isso, Marcelo? Finalistas sociais do Brasil pela ONG Social Good Brasil. Por causa disso, durante os últimos 4 meses, vocês participaram do LAB, junto com outras iniciativas, que é um programa de fomento a projetos sociais que utilizam a tecnologia para melhorar o mundo. A tecnologia é a principal aliada ainda para a gente melhorar o mundo, efetivamente? É um novo aliado, né, para a gente. Acho que é importante dizer, assim, que a gente está lá no Social Good. Social Good é justamente isso que você falou, né? Ela fomenta projetos sociais. Então, a gente é um negócio social. Negócio social, para quem não sabe, não é nem uma empresa, nem uma ONG. Ela, resumidamente, ela tem a missão de uma ONG, que é resolver um problema social, mas sua estrutura financeira funciona como uma empresa, né? Então, ela tenta ser autossustentável financeiramente. Então, ela não vive de doações, ela cria um sistema financeiro que ela se autossustente. E aí a gente conseguiu estar dentro do Social Good que fomenta projetos desse jeito, mas projetos que ela tem um corte que são projetos que usam tecnologia. E aí vocês estão intrinsecamente ligados com o conceito também do Connect Smart Cities, né? Quer dizer, que são aquelas cidades inteligentes e conectadas. E você estava comentando comigo antes do programa começar do Analytics, é isso? Que é um novo projeto que vocês estão criando dentro do guarda-chuva Praças, é isso? O projeto Praças, ele tem... A sua base é tecnologia, mas a gente tem 2 vertentes tecnológicas. A gente tem a gente fala os Smart Citizens e os Smart Cities, né? Cidadãos e as cidades inteligentes. Então, tudo que eu falei até agora é o praças.com.br, que é a mídia social, onde as pessoas participam e a gente empodera a comunidade local. A gente tem os Smart Cities, que aí é o Praças Analytics, né? É como se fosse um Google Analytics, só que do espaço real da cidade, espaço offline, na praça. Então, no Google Analytics você sabe quantas pessoas entraram no seu site, quanto tempo elas ficaram, se é homem, se é mulher, de onde ela veio. A ideia é ter toda essa linguagem na praça. Isso facilita também até na parte do patrocínio, vamos colocar assim, da praça, de alguma forma, né? Isso pra gente, o Analytics ele tem 3 objetivos. Ele é um instrumento de gestão da praça, então sabendo quantas pessoas tem, a gente consegue gerir e ver qual que é o período onde tem menos gente e tudo mais. Ele é um instrumento de comprovação de impacto, então a gente consegue mensurar como era uma praça antes da gente atuar e a praça que a gente está atuando depois e comprovar nossos impactos, não é assim um instrumento de marketing, que o patrocinador quer patrocinar uma praça que tenha bastante gente, então a gente consegue mensurar isso, então dizer para ele, essa praça passam tantas pessoas por dia e tudo mais. E vocês participaram também do programa de pré-aceleração da Artemisia, chamado Choice Up, onde ficaram com o 2º lugar. Parabéns. Obrigado. Essas premiações são um grande reconhecimento e ao mesmo tempo um incentivo para vocês continuarem esse trabalho, né? Sim. A gente... quando a gente decidiu abrir um negócio social, a gente começou a gente lá atuando e hoje a gente tem essa credibilidade, né? A gente tem duas das maiores instituições que fomentam negócios sociais, que é a Artemisia e o Social Good, que acreditam na gente, né? Que a gente foi lá, no Social Good foram mais de 400 projetos inscritos e a gente está entre os 6 finalistas. Então, legal, dá uma credibilidade bacana aí para os patrocinadores. Estão no caminho. Interessante. Bom, a gente está chegando ao final do Urban View, o papo tá ótimo. Mas eu vou dar uma olhada aqui no resultado da enquete do dia. A pergunta foi: é possível revitalizar as praças e os parques das cidades brasileiras? Olha que resultado interessante. 11% disseram não. Não é possível intervir nos parques e nas praças. 11% disseram talvez, mas é preciso mudar as políticas específicas do setor. E a maioria esmagadora, 78%, diz sim através do esforço das autoridades e da população. Olha, as pessoas acreditam que os espaços públicos, como as praças, enfim, podem ser revitalizadas. Tem um caminho aberto para vocês. Uma demanda que cresceu, né? Ela saiu do... Graças a Deus, ela saiu do debate do curso de arquitetura e passou a estar no boca a boca, né? Com essas questões, né? Fechando a Paulista, começa a surgir esse debate. A sociedade está demandando isso, né? Ela quer sair da academia fechada, ela quer sair do condomínio fechado, ela quer estar no espaço público, só que o espaço público está degradado, então precisamos ajustar isso. E o site para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais?
praças.com.br, né? Na hora de digitar tem que tirar o cedilha, então é pracas.com.br e lá tem várias opções de como você pode colaborar com a gente. Muito bem, eu conversei hoje com o Marcelo Rebelo, idealizador do projeto Praças. Marcelo, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue empoderando aí as pessoas, né, em prol do espaço público, e sucesso aí na sua empreitada, viu? Muito obrigado. Parabéns. Só agradecer algumas pessoas, né? A gente tem nosso primeiro patrocinador, que é o Lobby Derrismo, que é um escritório de advocacia, está ajudando, e a gente tem alguns parceiros que são super importantes, né? Porque a gente, na verdade, faz só articulação. O Praças, ele é a articulação entre todo mundo. Mas a gente tem que começar as parcerias para acontecer. Então a gente tem um escritório de arquitetura que está ajudando a gente, chama Arquitetura Provisória, fenomenal. E também tem o CISV, tem vários comércios ali que são, que eu não vou conseguir falar todos, não vou esquecer um, mas a gente tem várias parcerias de vários comércios do lado da praça que estão colaborando bastante assim, no nosso projeto. Mas tá todo mundo lá no site. Tá todo mundo lá no site, os logins, os links estão tudo lá. Tá bom, Marcelo, sucesso para você. E na agenda Urban View de hoje, a revista Exame desta quinzena, edição 1100, publicou com exclusividade o estudo da Urban Systems sobre as melhores cidades do Brasil para fazer negócios. Nessa segunda edição do estudo, foi elaborado um ranking onde são destacadas as cidades que oferecem o melhor em termos de infraestrutura, capital humano, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ficou com o primeiro lugar na soma de todos os indicadores avaliados, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Para esse ano, um segundo ranking também foi gerado, considerando os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes. As cidades paulistas de Vinhedo e Paulinha foram os destaques, ficando com a primeira e segunda posições, respectivamente. Confira mais detalhes em urbansystems.com.br e acesse também o nosso conteúdo no LinkedIn e no Facebook. Obrigada pela sua presença. Nosso próximo encontro é na quarta-feira, dia 4 de novembro, às 17 horas. Eu vou bater um papo com Carlos Correia, superintendente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercado. Você encontra mais informações no site e nas mídias sociais que divulgam o Urban View. No site urbansystems.com.br. Nós nos vemos então na semana que vem. Até lá!